Veja que, irmão, irmã, que coisa linda que o Senhor vai nos revelando na sua palavra. Já na primeira leitura, São Paulo, ao final da leitura, ele vai dizendo para aquelas pessoas que não pertenciam no início ao povo de Deus, que era o povo judeu. Então depois, quando começou a crescer, a se expandir, a evangelização, o anúncio da palavra, então as pessoas de fora, Deus foi chamando todos para participar do seu reino, e aquilo era uma novidade. Então aqui São Paulo começa a escrever uma carta para uma comunidade dessas pessoas que não eram judeus antes, mas que agora acreditavam em Jesus e seguiam Jesus agora. Então ele está orientando essas pessoas que não conheciam o judaísmo, que foram conhecer Jesus diretamente. Então ele começa a orientar e mostrar a importância, a graça que eles receberam também por agora acreditarem em Jesus e seguirem, se tornarem discípulos do Senhor. Então ele diz ao final da carta, ele diz assim: assim, já não sois mais estrangeiros, nem imigrantes, mas concidadãos dos santos, sois da família de Deus. Vós fostes integrados no edifício que tem como fundamento os apóstolos e os profetas, e o próprio Jesus Cristo como pedra principal. É nele que toda construção se ajusta e se eleva para formar um templo santo no Senhor. E vós também sois integrados nessa construção para vos tornardes morada de Deus pelo Espírito. Então veja a graça de conhecer Jesus, de amá-lo e ter fé nele. Essa graça, porque Jesus, ele está no centro de todas as coisas. E quando ele está no centro da nossa vida, nós o encontramos e nos deixamos alcançar por ele, pelo seu Santo Espírito. E de fato percebemos e nos deixamos amar por ele e respondemos a esse amor. Aí então, o que acontece? Como diz São Paulo, toda a construção se ajusta e se eleva. Então aqui toda a nossa vida começa a se ordenar numa direção da felicidade, da graça, da vida eterna. Então Cristo é o centro, é o alicerce, é o ponto central, é a rocha principal e deve ser a rocha principal da nossa vida. E estar atento a Ele, a Sua palavra e colocá-la em prática é que deve ser o centro da nossa atenção. Então, o que Jesus já nos adverte no Evangelho? Sobre a vigilância e a perseverança. Ou seja, nos darmos conta que estamos em construção, né? Jesus é a pedra principal dessa construção. Então precisamos estar atentos à sua palavra e perseverarmos em colaborar com essa construção que Deus vai fazendo na nossa vida. E que culmina onde? Quando Deus nos chama para a vida eterna. Então, nesse ponto, é o momento em que essa construção, ela se completa e deveria se completar. Então, na medida que a gente vai correspondendo à palavra de Deus, correspondendo ao amor de Deus na nossa vida, Deus vai nos ajudando, vai construindo, vai nessa construção da nossa vida. E vai preparando esse encontro que vamos ter todos nós. Isso é interessante nos darmos conta disso. Todos nós, acreditando ou não, um dia vamos estar diante de Deus. Um dia a nossa vida na terra termina e nós estaremos diante de Deus. Isso acontecerá. Agora, o que Deus deseja? Ele que é um Deus de amor e de misericórdia. Ele deseja que esse encontro seja um encontro de grande felicidade.
de um ponto alto dessa construção, onde Ele quer dizer, Ele quer nos dar um grande abraço. Ele quer realmente nos amar, nos acolher e realmente nos dar tudo aquilo que Ele pensou em nos dar. Toda a felicidade, todo o amor, toda a graça que Ele deseja para nós, Ele quer nos dar. Então, só que Deus conta com a nossa resposta livre. E isso é importante também. Ou seja, Deus, Ele não vai nos obrigar a segui-lo. Ele não vai botar uma, né, quando a gente bota nos bois, né, uma canga, e nos obrigar a seguir um caminho. Pelo contrário, Ele vai nos amar, vai nos dar as graças, vai mostrar para nós qual é o caminho, vai nos auxiliar nesse caminho, mas eu preciso escolher o que eu quero. Deus vai respeitar essa escolha. Ele deseja que a gente faça essa escolha livre, porque quem ama, né, não escraviza o outro. Quem ama quer o bem do outro. Quem ama quer que o outro cresça. Quem ama quer o outro livre, não é verdade? Então Deus vai nos levando essa plena liberdade do amor, vai nos conduzindo na nossa vida para que a gente possa realmente fazer essa escolha livre. E que bom que a gente esteja preparado, como diz Jesus. Ele mesmo diz, olha, felizes, né, ele usa essa linguagem, os empregados que o Senhor encontrar acordados, ou seja, acordado significa o quê? Estar realmente fazendo naquele momento aquilo que Deus pede para que a gente fazer. Que você esteja vivendo os mandamentos naquele momento, fazendo aquilo que Deus te pede naquele momento. É isso que Deus diz quando Ele fala acordados. Então, feliz se a gente perseverar nesse caminho e estar preparados quando Deus chegar, quando Deus chamar. E Deus nos dá sempre muitas oportunidades, irmãos e irmãs, para a gente amar. Todos os dias. A gente tem sempre uma escolha que a gente pode fazer em amar ou não amar. Fazer o bem ou não fazer o bem. E isso, todos os dias, desde que a gente abre os olhos de manhã até dormir. Nós temos sempre essa oportunidade de escolher de fazer o bem ou não. E Jesus, Ele se coloca, né, presente nas pessoas que estão à nossa volta. Né? Através dessas pessoas, Ele está ali presente, nos dando a oportunidade da gente fazer o bem. Né? Tem uma passagem da Escritura que Jesus diz, ele faz toda uma simbologia, dizendo, olha, ele coloca, no momento que a gente chegar lá, ele vai colocar uma à esquerda, outra à direita. Né? E ele diz assim, para aqueles que vão para o céu, ele diz assim, olha, vinde benditos de meu Pai, né? Porque eu estava com fome e me deste de comer, eu estava com sede e me deste de beber, estava nu e me vestisse, estava preso, fosse me visitar, estava doente, fosse me ajudar. Ou seja, o que Deus vai olhar na nossa vida? Se a gente praticou a misericórdia, se a gente amou o irmão, quando de fato se apresentou a oportunidade de a gente fazer aquilo. E nada, Deus não pediu que a gente fizesse um milagre. Deus não pediu que a gente fizesse uma cura. Ele quer que você ame o irmão dentro da humanidade. Com os meios que você pode fazer, com aquele bem que você pode fazer aquele irmão naquele momento. Por causa dele. E é isso que Deus vai ver. Então, a palavra de Deus nos chama a atenção isso. Se nós estamos de fato vivendo, se Jesus é o centro da nossa vida e deve ser, a sua palavra nos conduz a isso. A nós amarmos a Deus sobre todas as coisas e
amarmos as pessoas como Ele nos amou. Aonde? No cotidiano da nossa vida. Felizes seremos nós se Deus nos encontrar amando. Amando o irmão, amando a Deus. Aí então, como diz Ele mesmo nos servirá. Então a palavra de Deus nos chama a isso, nos exorta, nos chama a atenção a essa vigilância e essa perseverança, que nós não deixemos, não abandonemos a nossa fé, não deixemos de amar a Deus e de amar as pessoas. E perceber que todos os dias Deus está me oferecendo essa oportunidade de amá-lo e de amar as pessoas concretamente. Então, quem sabe hoje mesmo a gente comece, peça a Deus para nos abrir os nossos olhos, perceber, descobrir essa alegria de poder também oferecer às pessoas que estão à nossa volta, oferecer amor, oferecer perdão, oferecer solidariedade. Né? E isso nós vamos construindo, né? Com isso Deus vai construindo, né? Nós vamos colaborando com essa construção que Deus vai fazendo na nossa vida, até o ponto em que Deus um dia nos chamar para estarmos com Ele. Vamos então agora fazer um breve momento de silêncio ao final dessa homilia e acolhermos no nosso coração a palavra, para que ela possa gerar frutos no nosso coração.